Oi, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Gabi Ela e esse é o Pod Drinks. Se você gosta desse tipo de conteúdo, true crime, assuntos bizarros, cinema e outras coisitas mais, não deixe de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Se tiver alguma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários. E hoje vamos revisitar um tema e um caso, um assunto bem triste na história brasileira, que é o caso Eloá. Eloá Cristina Pereira Pimentel nasceu em 5 de maio de 1993, natural de Maceió, filha de Everaldo Pereira dos Santos e Ana Cristina Pimentel. Como todo mundo que acompanhou o caso deve saber, Eloá tinha apenas 15 anos quando perdeu a sua vida em um trágico sequestro documentado pela TV e tragicamente administrado pela polícia de São Paulo, devido uma série de erros que a polícia cometeu, uma tragédia anunciada por todas as redes de televisões do país em outubro de 2008. Eloá, que então tinha 15 anos na época do seu sequestro, morava com seu pai, a sua mãe e seus dois irmãos no Jardim Santo André, em São Paulo. No dia 13 de outubro, Eloá, Nayara, Vitor e Iago vão para a casa de Eloá, já que eles tinham um trabalho para fazer de geografia e, primeiramente, eles iriam para a casa de Vitor para fazer esse trabalho, mas Eloá disse que os seus pais não estavam em casa e que eles podiam até depois fazer um almoço, alguma coisa assim. Então, por volta de 1 hora da tarde, mais ou menos, Lindenberg Alves invadiu o apartamento. Acredita-se que ele já deveria estar acompanhando a vida da ex-namorada para poder e aproveitou o momento. Ele sabia os horários em que a casa estava cheia, que ela estava sozinha, e ele aproveitou e viu que todos os estudantes estavam ali fazendo o trabalho para poder invadir a casa armado e com um saco cheio de munição, e fez ali 4 reféns em um primeiro momento. Ainda segundo se apurou, durante o sequestro, Lindenberg teve, por motivação do sequestro, o fato de que Eloá não queria mais namorar com ele. Eloá começou a namorar com ele quando tinha 12 anos, e ele então 19. Na época do sequestro, ele tinha 22, Eloá 15. Então, o irmão de Eloá chega em casa da escola, depois de um certo horário, e ele nota que a casa está fechada, ele bate, vê que não tem ninguém. Depois o pai de Vitor vai buscá-lo, depois de algumas horas ali ele tentou se comunicar com o filho, não conseguiu, então a polícia é acionada. Depois que Lindenberg, vendo que as pessoas estavam chegando, batendo na porta, ele viu que teria que anunciar o sequestro e tornar público tudo que ele estava fazendo. Então, após algumas horas, a polícia é chamada e aí que o circo é todo armado, porque esse sequestro ele tem várias falhas da própria polícia, enquanto organização para administrar um sequestro, que é uma coisa bem complicada, por assim dizer, e visto que a imprensa começou a ter acesso sigiloso, a gente sabe hoje que é crucial, tanto para a polícia como para os reféns, que algumas informações não sejam divulgadas, já que a gente viu, né, quem acompanhou o sequestro, que durou cerca de 100 horas, foi uma coisa bem bizarra, e eu falo porque eu vi, acompanhei tudo, e vários erros cometidos pela polícia foram cruciais para que uma tragédia anunciada, né, acontecesse, viesse realmente a acontecer, porque o sequestrador tinha acesso à TV e muitas outras coisas que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Então, após algumas horas de negociação, Vitor é o primeiro jovem a ser liberto pelo sequestrador. Eu não vou ficar citando o nome dele aqui, porque eu acho que não vale a pena. Todo o ibope que ele recebeu, toda a pena que ele recebeu das pessoas durante o sequestro, a romantização de uma coisa bárbara que ele estava fazendo, e a própria polícia ter dado mais voz ao algoz do que às próprias vítimas, foram, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas, cruciais. Eu acho que as pessoas colocaram muito a mídia como um monstro da situação, mas além não, na realidade eu acho que
A mídia só fez o trabalho dela e a polícia não devia ter divulgado tantas informações cruciais. E os outros erros que foram sendo cometidos ali, a gente pode ver nitidamente todos os erros sendo cometidos no documentário da Netflix. O documentário, para quem quiser assistir, é o caso Eloá, refém ao vivo, onde você vê nitidamente que a polícia, além de não negar acesso do sequestrador às redes de... não redes sociais, que a gente não se tinha, imagine a proporção que iria se tomar desse sequestro se hoje o sequestrador tivesse acesso a telefones e internet. Então, avalia após algumas horas, Iago é solto, ficando apenas Nayara e Eloá como reféns. E vários erros da polícia, assim como da própria imprensa também, em manter contato com um sequestrador. Tivemos entre os erros ali gritantes, foi o fato de a energia ter sido cortada, e após alguns protestos com tiros ao ar do sequestrador, a polícia pediu para que a companhia de energia religasse a energia para que ele tivesse acesso à televisão, que era ali o meio de comunicação mais acessado, vamos dizer assim, na época, em 2008. A gente não tinha uma quantidade de redes sociais, a gente até tinha um Orkut, o Instagram estava ali começando, mas a gente sabe que esse foi um dos erros, se não, para mim, entre os óbvios, que a polícia acabou cometendo, o fato de ficar cedendo demais e conversando demais e tornando o sequestrador sempre o alvo do que estava acontecendo e deixando a vítima cada vez mais acuada, o que acabou culminando ali numa tragédia anunciada, como eu já falei. Então, ali, após algumas horas de negociação e conversa, e a gente vê também ali que a polícia estava alimentando, porque depois de algumas horas, a gente acompanhamos, literalmente, a gente ficava esperando aquele plantão da Globo aparecer com flashes ao vivo, ou seja, acabou se tornando um reality freak show ali, uma coisa bem estranha de se acompanhar e bem triste, na minha opinião, e na opinião de várias pessoas, e a gente viu que aquilo ali ia se tornando um ciclo cada vez maior. Então, após algumas negociações e atitudes falhas da polícia e a imprensa mostrando tudo, no dia 14 de outubro de 2008, a penúltima refém, Nayara, é liberada pelo então sequestrador, e as negociações continuaram, algumas exigências foram feitas por parte do sequestrador, e a gente vê ali que ele começa a dominar, a ter uma consciência de que ele estava sendo visto, ele estava sendo ouvido, e a gente sabe que eu não sei de nada, mas assim, como eu sou fã de true crime, é a minha opinião como cidadão, inclusive, né, eu acho que dar essa voz, eu acho que dar essa oportunidade para uma pessoa que está mantendo outros reféns é um erro gravíssimo. Entre as várias formas de contato que a polícia teve, uma delas foi passar uma confiança que o sequestrador não deveria ter. A gente chega no dia 15 de outubro, onde após mais algumas horas de mais algumas baterias de negociação por parte da família de Eloá, os irmãos dela chegaram a conversar com o sequestrador. Ele estava convencido de que ia se entregar e ele pediu para que o irmão mais novo, que era amigo dele, para que ele subisse junto com a outra refém que foi libertada, um erro, na minha opinião, que foi gravíssimo. Eles mandam buscar Nayara, então, para que ela voltasse, e que o que acabou culminando no retorno da vítima. Como é que a polícia deixa um refém voltar para negociar com o sequestrador? E com a pessoa que a gente viu, claramente a gente via ali nas ligações, sim, porque a imprensa conseguiu, uma apresentadora de uma emissora que eu não vou citar aqui, achou o telefone desse cidadão e acabou ligando para ele, conversando com ele. Ele acabou se sentindo ali um ator, uma personalidade, alguma coisa que
na cabeça dele fazia sentido e que na cabeça da gente fazia cada vez menos sentido, porque a imprensa não... É o trabalho da imprensa noticiar o que se está acontecendo e não ter todo o esquema tático do que vai acontecer, quantos atiradores de elite tem em cada teto e tudo mais, e qualquer coisa que se falasse de ruim dele, ele atirava para o ar, e ele tinha alguns fãs, e assim, são coisas que a gente olha e assiste. Naquela época eu já assistia Atônita, e hoje eu fico mais chocada cada vez que eu assisto e vejo a proporção que aquilo ali tomou. E como o próprio irmão mais velho de Eloá fala, e eu concordo muito com essa fala dele, que todo mundo deu voz ao sequestrador, à polícia, à própria imprensa que se defendeu depois de tudo que aconteceu, mas Eloá não teve voz. Eu acho que a gente tem que fazer realmente um pedido de desculpas por tudo o que aconteceu, pelo fato de da vítima não ter sido vista como vítima, e sim como, ele está apaixonado, ela quer voltar, ele não quer voltar, assim, ele quer e não quer mais, e por causa disso eu tenho que pegar uma arma e eu tenho que ir pra já, que uma menina de 12 anos não é pra estar namorando com uma de 19, opinião minha, tá? Então, no dia 16, Nayara acaba voltando para o cativeiro de onde ela tinha sido liberta e voltando a ser refém novamente. E então, uma pergunta de como é que a polícia deixa isso acontecer, mas a gente não sabe o que foi conversado, o que foi falado. A polícia se defende muito no documentário. Eu até acredito que eles devem realmente ter querido fazer alguma coisa, mas é uma situação muito complicada, porque não é só a polícia que erra, né? É a preparação e tudo mais, mas enfim, isso aí eu não vou entrar nesses termos, até porque não me cabe. No dia 18 de outubro de 2008, após muitos dias de negociação, de um quase desfecho, no dia 15, um erro catastrófico da polícia. No dia 16, eles decidem que vão invadir a casa, o cativeiro, mas o que a polícia não sabia era que Lindenberg tinha colocado uma barricada. Ele colocou a mesa de jantar, assim que ele coloca Nayara novamente de volta naquele cenário de horror, naquele cenário de terror, ele faz uma barricada, porque ele sabia que em um determinado momento, ele pensou nisso, mas a polícia não pensou, em um determinado momento tudo ia acabar e ele teria ali alguns segundos, como ele teve de fato, para poder se proteger, para poder contra-argumentar, atirar, enfim. Então, segundo a polícia, seria feita uma coletiva de imprensa, novamente, né, tantas outras, porque tiveram várias. Então, houve-se uma explosão, seguida de 3 tiros e um quarto último tiro que teria sido dado por Lindenberg, que atirou em Nayara, e depois ele deu alguns tiros ali para se defender, o que acabou atingindo Eloá também. Segundo os exames feitos pela própria polícia, esses tiros vieram sim da arma de Lindenberg, e acabou acontecendo tudo aquilo que a gente viu ao vivo. Nayara sai do apartamento com a mão na boca, né, com um ferimento à bala, que pegou de raspão. Eloá sai carregada por um policial, desacordada e ferida, a gente consegue ver ali nas imagens, e o sequestrador sai detido com vários policiais em cima, e depois a gente tem várias notícias aleatórias dizendo que ela tinha falecido, e depois o governo de São Paulo fez uma coletiva dizendo que ela estava em coma, e a gente teve várias especulações e tudo mais, o que ia acontecer, o que ia deixar de acontecer. Ainda segundo a polícia, a invasão só foi feita porque eles ouviram um disparo, o que foi desmentido pela única pessoa, a única pessoa que saiu viva dali, tirando o sequestrador, claro, óbvio, Nayara, dizendo que não houve disparo nenhum, e que, de fato, só houve depois que a polícia tentou invadir. Houve aquela explosão e, em seguida, Lindenberg acabou reagindo
com aqueles tiros que acabou dando aquele desfecho triste para todo mundo que assistiu e para a família de Eloá, que entrou em coma e acabou vindo a óbito 2 dias depois. Eloá faleceu aos 15 anos de idade por morte cerebral. A família, então, optou pela doação de órgãos, não ficou específico quais foram os órgãos ali que foram doados, mas sabe-se que Eloá conseguiu salvar a vida de outras pessoas por meio da doação de órgãos. E Nayara, que teve que passar por uma cirurgia, deu algumas entrevistas, processou o Estado e acabou recebendo R$150 mil por indenização pelo óbvio, né, depois de tudo que aconteceu, pelo fato do erro da polícia e todos os danos que foram causados após essa volta do cativeiro. Lindenberg foi sentenciado a 100 anos de prisão, o que acabou sendo revogado em 2013 pela Justiça, e diminuiu a sentença dele em 39 anos, e em 2027 ele cumpre, então, toda a sentença que foi dada a ele. E fica uma lição de que, para a polícia saber que realmente esse erro custou a vida de uma jovem de 15 anos e tantos outros planos que ela poderia ter, né, colocado para frente se tudo tivesse dado certo, se o sequestrador tivesse sido contido da maneira que eles planejavam. Eu acredito sim que eles deviam ter isso em mente, mas a ação não foi conforme o esperado, e os atos por impulso, sem estratégia, acabaram acontecendo e findando a vida de Eloá. Eu acho importante a gente revisitar esse caso, não apenas pelo fato de dar voz a uma pessoa que não teve voz naquele exato momento, porque apesar de ter a sua vida ameaçada e a dos seus amigos também, Eloá ficou em segundo plano. Esse documentário da Netflix, ele é muito importante, muito interessante para a gente questionar algumas coisas, os comportamentos e o próprio erro também da polícia, assim como o da imprensa. A gente vê algumas entrevistas ali, alguns pedidos de desculpas, mas fica claro e nítido que após tudo ter acontecido, a grande vítima e a pessoa que perdeu a vida, a própria família em si, né, a gente vê nesse documentário que a família fala muito sobre a mãe da Eloá, ela sofre bastante até hoje, claro, óbvio, mas a gente fica aí o questionamento, fica a reflexão de idade para namoro, de relacionamentos abusivos e de outras coisas que a gente precisa pensar antes de fazer. E esse caso tem que ser revisitado várias e várias e várias vezes, porque vidas estavam em jogo, pessoas estavam comprometidas, outras nem tanto, e outras estavam comprometidas com sucesso, com audiência, com o Estado e tudo mais, e a gente vê que outras pessoas, e a pessoa mais importante em si, que era o alvo, o centro de tudo isso, não foi tão protegida como deveria. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, até o próximo vídeo.